Estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. A minha alegria é a mesma que eu tive pela manhã em estar aqui. Estamos aqui novamente para cultuarmos ao Senhor. Você que nos acompanha pela mídia também, a gente tem grande alegria de poder contar com você, nos acompanhando nos cultos. E o nosso desejo, a nossa oração, é que Deus abençoe a sua vida, bem como também a nossa aqui nesta noite, e que possamos, todos nós, sermos ricamente abençoados pelo Senhor nesta noite. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor a sua bênção. Eu sei que deve estar chegando mais alguns por aí e vai melhorar bem mais ainda, se Deus quiser. Então, vou pedir a Karen que vem aqui. Karen, aqui ó, frente às câmeras, vamos lá. Senhor, glorioso Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos concedeste nesse dia, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença gloriosa neste lugar, ó Pai. Fica conosco, Senhor, é o nosso convidado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, que rendamos aqui, ó Pai, todos os nossos anseios, ó Pai, os nossos desejos, as nossas preocupações, nós entregamos a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, que não estão desfrutando deste momento de adoração, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor leve o remédio e a cura necessária para cada um, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, embora não mereçamos a tua graça, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Amém. Nós te colocamos, ó Pai, este culto em tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, que possamos te honrar, te obedecer e te servir a cada dia com mais e mais alegria. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, das mamães, dos filhinhos, das irmãs que já estão avançadas em idade, ó Pai, que gostariam de estar aqui e não podem, Senhor, que o Senhor conhece o som do coração de cada um. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o nosso primeiro hino desta noite, que é o hino de número 343 do cantor cristão. Vamos cantá-lo animadamente. 343. Já está sendo providenciada a letra aí no monitor. 343. O título do hino é Sempre Firme. Mas enquanto se prepara aí, os irmãos que vão na posse do pastor Manuel, no dia 31, e vão de van, estejam falando com a Cariane, tá? Ou ela vai nomear alguém para estar anotando aí, tá? Mas esteja falando com ela, tá? Dia 31, 17h15 aqui na igreja. Para a gente sair talvez aí umas 5h30, tá bom? Então vamos lá. Sempre firme, vamos lá. Segura, ao vivo, vou na fé.
assentar, vamos cantar o hino oficial? É o 596 do HCC, Se Houver Amor. Estamos em fase de lembrança também ainda, não é? E provavelmente nós vamos estar meio seguros, mas vamos lá, vamos em frente, não é? Melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que foi gordo e com ele ódio. Provérbios 15, 17. Muito bem. Estava aqui cantando o hino e a cabeça pensando um monte de coisa, não é? Por exemplo, teve um irmão que ele me garantiu que viria hoje à noite. Só na casa dele são 4. Mas quem foi almoçar com ele? A sogra, não é? Que é mãe da esposa, não é? Eu acho que o negócio lá rendeu, não é? E acabou não vindo também. E outros, que eu tenho certeza que o dia não favorece muito para a igreja, não é? Mas enfim, estamos aí. Se o irmão trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá dedicar ao Senhor nesse momento, enquanto executar no número musical. Por incrível que pareça, não temos nenhuma criança. Hoje não dá nem para cantar o livro da Bíblia com as crianças, não é? Então pode executar o número. O senhor Antônio está fechado. Vamos lá. Sábado que vem, culto 7 horas. dos adolescentes, tá?
dia 24. Que hora, Cádia? 2h30. 2h30 da tarde. Trabalho com a MCM. É para todas as mulheres. 2h30. Eu também venho, porque eu sei como é que é o final da festa. Né? Dia 31, já sabe, né? A posse lá do pastor Manuel. Ok, então já dedicou os dízimos. Criança hoje não tem, né? E vamos então para a leitura. O negócio vai ser resumido hoje, hein? A leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler apenas um versículo nesta noite. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Então nós poderemos recitar juntos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Eu creio que hoje dá para nós assim atingirmos um índice de informalidade maior, devido até ao número de irmãos. Vamos atingir a informalidade. Muito bem, vamos ficar em pé e vamos recitar esse texto tão querido, tão caro, tão precioso da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mais uma vez. Agora, nós só treinamos, agora está valendo agora, hein? Achou direitinho aí? Tem alguém em dúvida aí, né? 1 Coríntios 6, 20, vamos lá, todo mundo. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado por esses queridos irmãos aqui presentes. Oh Deus, esteja nos abençoando, esteja nos sustentando como igreja, esteja nos sustentando como crentes. Nós entendemos, Pai, que o mundo é muito sedutor. O mundo tenta de todas as formas, ó Pai, nos desviar do Senhor, nos enfraquecer. E entendemos que vivemos dias difíceis, como a Tua palavra profetiza. Mas ajuda-nos a ficarmos firmes. Nós oramos gratos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Acho que eu contei para vocês, eu estava lendo a história de um missionário aí. O camarada casou. Eu me lembro, foi se não me engano, George Miller. O George Miller, lá na Alemanha. George Miller foi o maior vulto da Inglaterra do século XIX. Os lares de crianças que ele formou, parece que existem até hoje. Pode vir, Lucas, vem para frente aqui, Lucas. Nós estamos recebendo você, olha aqui, ó o braço, ó, braços abertos, viu? Então, irmãos, George Miller, vocês viram que eu falei da Alemanha e Inglaterra, né? Compreensão? Não, compreensão nada, tá? Foi o maior vulto da Inglaterra do século XIX. Ele, até seus 18, 19, 20 anos, ele era um garoto, um jovem peralta, bebia, gostava de jogar, gostava de passar os amigos para trás, tirar dinheiro dos amigos no jogo. Ele fazia coisas erradas, coisas muito erradas. E pasmem se quiser, ele estava entrando no seminário para ser pastor. Não é? Estava entrando no seminário para ser pastor, ia estudar para ser pastor. E quando ele foi falar com o pai era um pai de recursos. O pai falou: se for para você ser pastor, não te pago estudos. E ele foi tentar prover os estudos, mas ele
perdido espiritualmente, sentindo a alma vazia, sentindo o coração vazio, mesmo frequentando os cultos, as igrejas, ele estava procurando realmente um sentido para a vida. Até que um dia ele foi convidado para uma pequena reunião de oração. E pasmem se quiser, sabe o que impressionou ele? Naquela reunião de oração, ele viu os irmãos orando ajoelhados. Ajoelhados. Eu não sei se eu dou muita ênfase à oração de joelho, mas eu não estou condenando ninguém que não ajoelha, tá? Eu gosto de comentar o fato, para mostrar a realidade. Eu não consigo dar um parênteses aqui na história. Eu não consigo compreender como é que muita gente, pregador dos nossos dias, diz que vê Jesus todo dia, fala com Jesus todo dia, e não acontece nada. O cara está de pé, o cara está andando, aí você vai para a Bíblia e vai checar isso na Bíblia, não bate. Aí você fala, tem uma coisa errada. Porque toda vez que um ser humano conseguiu ver Jesus, ou conseguiu ver um anjo, ou um ser celestial, eles caem prostrados, caem de joelhos, e o temor vem para o coração, o medo vem, porque você está vendo algo que você não entende, algo que é infinitamente superior a você. Eu já contei a história para vocês de um camarada que é pastor, né? Eu não estou falando mal dele, que eu não sei nem o nome dele, não sei nem quem é, eu ouvi essa história, lendo um livro, né? Diz que ele estava fazendo a barba, todo dia Jesus aparecia para ele. Aí o pai deu uma carta que conta isso. Deu uma carta e perguntou para ele, mas e aí? O que você faz? Eu continuo fazendo a barba e fico conversando com Jesus. Deu uma carta e falou, vai contar outra história, vai meu. Você continua de pé, e como é que você explica na Bíblia toda vez que alguém viu o Senhor caiu de joelhos? O que Isaías disse? Ai de quem? Ai de mim. Ai de mim. Mas voltando para o Jorge Miller. Então Jorge Miller viu aquelas pessoas ajoelhadas ali naquele pequeno templo, orando. Isso jogou ele no chão também. E a partir dali, ele começou a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Senhor Jesus, e aquilo foi muito precioso para ele. E a partir dali ele começou a estudar sério, e a partir dali ele conheceu um missionário que veio da Inglaterra para a Alemanha. Ele veio da Inglaterra para a Alemanha. Ele deixou a família na Inglaterra, os pais, deixou os irmãos na Alemanha, na Inglaterra, e ele pôde travar um conhecimento com aquele moço e tal. Mas depois de algum tempo, Jorge Miller foi para a Inglaterra. Ele foi para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, já depois de formado na Alemanha, ele tinha que fazer uma escola, fazer um curso numa escola para completar, para poder a junta de lá da Inglaterra mandar ele como missionário. Aí as exigências começaram a ser muitas. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, porque é muita exigência aí. E aí ele começou a pregar nas igrejas e começou um trabalho com crianças. E ao pregar nas igrejas, ele conheceu uma moça. Estou dando uma volta para falar uma coisa tão simples para vocês. Ele conheceu uma moça muito dedicada, solteirona, muito dedicada, se apaixonaram. E vê como é que Deus faz as coisas. Sabe quem era essa moça? Irmã daquele missionário que ele conheceu na Alemanha, de uma família rica. E a história é mais ou menos essa. Ele falou que aquela moça casando com um pregador pobre, com um homem pobre, e uma das maiores dificuldades dele era mudar de uma casa maior para uma casa menor, porque o pregador não tinha dinheiro, o pregador lá não tinha dinheiro. E naquele tempo as moças tinham os seus cristais, as suas porcelanas, as suas coisas herdadas da família, e ela tinha uma grande dificuldade de abrir mão daquilo. Porque para ela,
para ela eram coisas muito preciosas. E ele disse que com o poder de Deus, porque naturalmente ela não abriria a mão daquilo por nada, e a briga era feia, porque ele disse que ela era temperamental também, mas por amor a Cristo, por amor à superioridade do Evangelho, por amor à causa, ela foi aprendendo a abrir mão de tudo, e chegou uma hora que ela disse assim: eu abro mão realmente de tudo, pela causa preciosa, importante que nós assumimos. E todo mundo sabe que quando ele morreu, ele deixou um lar de crianças, eu não sei, acho que com 30 mil crianças, e ele dizia: não peço nada a ninguém a não ser a Deus. Dá para dar o café da manhã das crianças? Não pedia café para ninguém, não pedia almoço para ninguém. E Deus enviava tudo direitinho, o dinheiro chegava para construir os prédios, o dinheiro chegava para comprar comida para as crianças, e Deus ia mandando, ia enviando os recursos para ele, e ele cuidando dos lares, cuidando das igrejas. Foi mau vulto. Procure no YouTube, existe o túmulo dele lá na Inglaterra, um dos maiores personagens da Inglaterra. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque para ele, Jesus Cristo era muito precioso, e ele soube entender a preciosidade de Cristo. E eu gostaria que você pensasse nesse momento, o que você tem na vida que você acha precioso, que você acha importante. Eu não estou falando, pastor, a minha esposa é preciosa. Claro que é. Meu esposo é precioso. Claro que é. Se não fosse, eu não estaria com ele. Mas a minha esposa fala assim: você me ama? Eu falo: é claro. Então fala que me ama. Eu falo: não falo. Fala que me ama. Não falo. Aí eu falo assim: 42 anos com você, você acha que eu não te amo? Você é preciosa para mim. O que você tem de precioso que você acha importante? Alguns não ligam para nada, para coisa material, não se apegam a nada. Eu tenho uma pessoa próxima lá que é bem de vida, não é? A esposa dele costuma falar com a minha esposa pelo zap. Interessante, a gente é vizinho e não se vê, só pelo zap, lá com a Marta, né? Ela diz assim: meu esposo não se apega a nada. Ele não se apega a nada que é material. Para ele abrir mão é a coisa mais fácil que tem. Nós temos uma casa boa, temos carros bons, casas boas, mas para vender uma, para sair fora de uma e ir para outra, não se apega a nada. Tem aqueles que não se apegam a nada, tem aqueles que se apegam e tem coisas preciosas. O que é que você tem que você acha que é precioso? Não é? Pensa aí e responde. Então o texto hoje versa sobre algo que deve ser muito precioso para nós. E a gente canta o hino do cantor cristão: anelo por Cristo meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, com vigor, com louvor, porque nele achei graça, força e vigor, né? Precioso é Jesus para mim. Então eu gostaria de destacar na mente de vocês nesta noite, ou colocar na mente de vocês, ou reforçar na mente de vocês, o quanto Jesus deve ser precioso para nós. O quanto Jesus deve ser precioso para nós. E algo que é precioso para nós, a gente não esquece. Algo que é precioso, a gente não esquece. Já falei do meu sogro, por exemplo, ele tinha mania de carro. O carro que ele comprava, ele dava uma importância muito grande, ele achava muito importante o carro. Então ele gostava muito dos carros dele. E eu ficava olhando aquilo que ele fazia com o carro e eu dizia: eu nunca vou fazer isso com o carro. Ele ia para a igreja, voltava, saía, ia para o mercado, voltava. Quando ele voltava, o carro voltava molhado. Ele enxugava o carro todo. Sabe o que é enxugar o carro todo? Ele pegava, depois que ele enxugava o carro, ele botava uma capa em cima do carro na garagem. Padre, na garagem. Depois que ele colocava a capa na garagem,
ele colocava protetor nas 4 rodas, que é para os animais não fazerem aquelas coisas que eles costumam fazer na roda de carro, não é? Aquilo para ele, eu até entendo, porque naquela conjuntura, dificuldades financeiras, comprava tudo com muito sacrifício, ainda se compra com muito sacrifício, né? Eu sei disso, né? Mas eu acho que nós precisamos focar realmente naquele que é precioso para nós. Eu quero destacar que Jesus é precioso, e ele estava com o carro na mente o tempo todo. Eu acho que nós precisamos ocupar mais a nossa mente com o Senhor. Nós precisamos ocupar mais a nossa mente com o Senhor Jesus. Pensarmos nas coisas dele, pensar nas coisas que são de cima, disse Paulo. Pensai nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas de cima. Na vida espiritual, nós temos uma aplicação para esse texto. Olhando para Jesus, nós vemos que ele deixou a sua glória. Ele deixou os altos privilégios da sua glória para comprar a nossa vida. O texto disse que nós fomos comprados. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos nas trevas. Nós estávamos condenados. E Cristo veio para nos comprar. Por quê? Porque nós éramos e somos preciosos para Ele. Eu acho que Jesus não tira a gente da mente dele, mesmo sendo quem a gente é, tá? Pensa bem em quem você é, tá? Não é? Mesmo sendo quem nós somos, Jesus não tira a gente da mente dele. Fomos comprados, o texto diz. Então, dentro dessa ideia, Jesus, ele nos comprou, sabe por quê? Porque dinheiro nenhum do mundo poderia nos comprar das trevas. Dinheiro nenhum do mundo poderia comprar a nossa salvação. E a própria palavra diz que qualquer recurso disponibilizado para comprar a vida de um homem, para comprar a salvação de um homem, não seria suficiente. E o próprio Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro é ganhar as riquezas do mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito terá nisso? Então, Paulo disse: fostes comprados. Pense bem em quem você era, não é? Eu tenho um irmão aqui nessa noite, que uma noite antes de se converter, foi para um culto que não era para Deus. Vou citar o nome, né? E no domingo veio aqui e Jesus atingiu o seu coração e foi salva pelo poder. Foi comprada. Naquela noite que ela veio, naquele domingo, ela foi comprada por Jesus e está firme até hoje. E assim tem outras histórias aqui, não é? Tem outras histórias, né? Para não ficar citando a história da minha vida, que fica chato, né? Ficar falando da minha vida aqui, foi o que eu falei de manhã, né? Nós estamos aqui para falar da Bíblia, né? Não da nossa vida particular. Fomos comprados. Você e eu estávamos perdidos. E Paulo disse: fomos comprados. Estamos estudando, hoje pela manhã estudamos a vida de Paulo. Imagine quem era Paulo, para onde Paulo ia, o que Paulo fazia. Paulo era um agressor de cristãos. Paulo era um serial killer de cristãos, matador de cristãos. E de repente, aquele que morreu na cruz para comprar a salvação da humanidade, se encontrou com Paulo e comprou Paulo. E a partir daí Paulo disse: a partir de agora a minha vida é Jesus. Nós precisamos pensar um pouco mais nisso. Nós precisamos fazer como Paulo: a partir de agora a minha vida é Jesus. Há um ineto, eu sinto muito ineto, tá? Que fala assim: o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Ele é comprido esse ineto, viu? Olha só, ele é meu
e meu. Se estiverem preparados psicologicamente, emocionalmente, eu posso cantá-lo para vocês, não é? É assim: o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, minha vida é Jesus, Ele é meu. Esse é Inês, viu? Os Inês hoje tem 5 estrofes, isso é Inês. Então, queridos, Jesus é meu. Eu não posso me esquecer dele. Eu não posso me esquecer do que ele fez. Eu não posso me esquecer nunca que nós fomos comprados. Primeiro, porque isso é uma realidade. Segundo, porque a Bíblia diz que fomos comprados. Quem nós éramos e quem nós somos. Quem nós éramos. Eu não sei se eu citei de manhã um irmão, de manhã dando testemunho dele na classe, escola dominical. Gosto de escola dominical. Gosto. Meu irmão, apesar de, às vezes temos problemas, tem gente que vai reclamar comigo, mas o professor, não sei o que, não tem, estuda a lição. Você pode não gostar do professor, estuda a lição. Não tem como errar. Se o professor ensina errado, estuda a lição. Mas a pessoa vai reclamar, apesar de professor, apesar de não se encaixar às vezes e tal, não é? Eu estudo a lição todo domingo, eu vou para lá, para a classe, quando vou para a classe, eu sei que está se tratando. Aí o irmão ali dando o seu testemunho, falando: irmãos, quem eu era? Irmãos, eu era um bebum, eu tomava bebida alcoólica, eu era mau exemplo para minha família, eu vivia correndo atrás de pessoas que não eram a minha mulher, para não falar que era sem vergonha, né? Irmãos, Jesus entrou na minha vida, Jesus me comprou, né? Usando o termo agora, Jesus me comprou. Olha quem eu sou agora, olha quem eu sou. Então, nós não podemos nos esquecer, em nenhum momento, que um dia estamos vendidos para outro dono, entre aspas, mas Jesus nos comprou. E Paulo, ele completa a ideia e diz assim: por um bom preço, por preço de sangue, não é? Por preço de sangue. Eu não sei quantos já leram esse tipo de história, mas teve uma época na vida da humanidade, não sei em que lugar que era, não é? Mas alguém para selar um pacto, já viu falar de selo de sangue, não é? Um cortava uma parte do corpo, o dedo, o braço, sei lá o que era, cortava, o outro cortava também, misturava o sangue ali. Pacto de sangue. Mas nós fomos comprados por um bom preço, que foi o sangue de Cristo. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. É preciso que raciocinemos, que meditemos no grande preço que Cristo pagou. O grande problema é que, já falei isso algumas vezes, nós estamos tão acostumados com isso, né? Às vezes a gente fala assim em casa: arroz com feijão, arroz com feijão e carne, outra vez. Assim, revelando as intimidades nossas, não é? Nossa, demais. Nós reclamamos porque tem arroz e feijão. Nós reclamamos que tem arroz, feijão e nuggets. Nós reclamamos porque tem arroz, feijão e ovo. Mas linguiça outra vez? Mas não é qualquer linguiça. Mas outra vez? Sabe por quê? Nós estamos tão acostumados com aquilo. E alguém brincando fala assim: amarra o cara 3 dias e solta. Ele vai comer pão seco. E vai falar: que delícia. Então, nós estamos tão acostumados com o Evangelho, estamos tão acostumados a falar de Jesus, estamos tão acostumados a falar que fomos comprados por preço de sangue, estamos tão acostumados com essa vida de igreja, que a gente, sabe, não tem noção do valor que isso tem, da importância que isso tem, da importância que essa lembrança tem, da importância que essa reunião tem
para falarmos dessas coisas. Eu me recordo, irmãos, não sei se os irmãos, né, passaram por isso, mas eu passei naquela época difícil de 2020, não sei se já pode falar ou não, mas não vou falar porque derrubam a gente, né? Não pode falar, tem uma palavra, não pode falar que derruba, né? Mas eu lá de casa, dirigindo o culto, sabendo que, por decreto, nós não podíamos nos reunir na igreja. Eu lá de casa, eu estava dirigindo o culto, olhando para os bancos da igreja, mentalmente, olhando a cor dos bancos, olhando a igreja vazia, sabendo que cada irmão estava na sua casa, eu fazia assim, ó, e tinha que pregar, e tinha que cantar, e tinha que dirigir o culto, e terminava o culto, não tinha que ir para casa, porque eu estava em casa. Eu não tinha que ir para casa, porque eu estava em casa. E aí, daí a pouco me veio a notícia: pastor, o senhor não vai celebrar ceia online? Tem irmãos da igreja que está indo em outra igreja para tomar ceia. Eu falei, eu não acredito nisso. Porque tem igreja que não obedeceu nada, tá? Tem igreja que tem. Não vamos discutir se está certo ou se está errado. Mas eu falei, meu Deus, aí eu fui colocado na parede. Aí eu fui obrigado a fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Celebrar a ceia online. Manda eu celebrar a ceia online hoje. E eu não incentivo ninguém a celebrar a ceia em casa. Se você está acompanhando a ceia aqui, pegou teu pãozinho em casa, no meu caso, se em casa, você está errado, vem aqui. É presencial, é com a igreja, é com os irmãos em Cristo Jesus. Então, eu pude perceber ainda mais a preciosidade da vida cristã, a preciosidade da importância de estarmos reunidos, o dia que foi proibido. Parêntese. Quando foi permitido nós voltarmos, com tristeza, eu ouvi de dois irmãos, de uma forma muito direta, dizendo que nós não deveríamos voltar, que nós deveríamos esperar mais um pouco. Aí não deu outro, né, irmão? Assim, não fui sem educação, mas eu disse, se você não se sente seguro para voltar, não volte, mas que vai voltar, vai. E eu me lembro que toda vez, porque um dia permitia, outro domingo não permitia, um domingo, toda vez que permitiu, eu convocava e nós estávamos aqui, com os corajosos. E Deus, eu digo assim, que Deus honrou tanto essa fidelidade nossa. Deus honrou tanto, que eu quero que vocês me dêem o nome aqui de quem morreu, daqui da igreja. Dá o nome a quem morreu. Dá o nome. Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos guardou. Cumpriu-se aquele hino: Deus vos guarde do poder do mal. Teve uns aí que, né? Treveu na base, né? Chegou perto, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Isso é preciosa, está aqui conosco. A gente brinca tudo, mas a gente sabe que isso é importante para nós, isso é importante para Jesus. Os irmãos são importantes para o Senhor. Por pior que você seja, tá? Porque ninguém presta aqui não, tá? Nem eu. Ninguém presta. Não é? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos salvos, regenerados, pecadores. Às vezes amamos mais o pecado do que a Jesus. Mas somos importantes para Ele. Então, é preciso raciocinar e meditar no grande preço que Cristo pagou. Vou olhar o relógio, porque lá em Filipenses 2,6 diz assim: que Cristo aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que ele fez isso? Por amor a mim
por amor a cada um de nós. É por isso que ele tem que ser precioso para nós. É por isso que nós não podemos nos esquecer dele. Aí Paulo, continuando a ideia, diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É difícil esse corpo glorificar a Deus. Às vezes eu sei que eu sou cansativo, mas eu tenho que me abrir. Esse corpo não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, mas eu faço na marra, eu obrigo, porque esse corpo aqui tem que glorificar a Deus. Eu entro no carro, já boto lá uns hinos de louvor, venho louvando a Deus, porque eu tenho que glorificar a Deus. Por incrível que pareça, eu estava ouvindo agora à tarde, vindo para cá, o som maior. Não sei por que Cristo se importou, não sei por que me amou, não sei por que sacrificou-se ali na cruz. Oh, graças dou. Sim, foi por mim, sim, foi por mim. Qual o meu fim se Cristo não me amasse? Qual o meu fim se a sua compaixão? Qual o meu fim se ele não morresse lá na cruz? Oh, graças dou, se foi por mim. É com esse corpo maldito que a gente tem, com esse corpo pecador, com esse coração ruim que a gente tem, Paulo diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Lembrem-se sempre da preciosidade de Jesus na sua vida. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Eu fiz algumas anotações aqui, não é? Glorificai a Deus num corpo sofredor que você tem, tendo paciência até a morte. Glorificai, pois, a Deus num corpo trabalhador, que trabalhe com diligência para o Senhor, reconhecendo a preciosidade de Cristo. Glorificai, pois, a Deus num corpo adorador, num corpo que se curva, num coração amolecido nas mãos de Jesus. Glorificai, pois, a Deus num corpo que se curva para a adoração. Glorificai, pois, a Deus num corpo obediente, sempre pronto a fazer a vontade de Jesus na sua vida. Paulo disse: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O nosso corpo não é para desonrar o Senhor. Vou fazer minhas palavras que eu ouvi de um pastor. Aliás, foi a Marta que ouviu. O que eu falei que ela é fã. Hoje de manhã, né? Ele falou: ela é de Jesus. Eu falei: pastor, ela é sua fã, não, ela é de Jesus. Foi tudo para mim. Ele falou assim: eu sou feio, eu sou caolho, sou gordo, sou barrigudo, tenho problema de saúde, mas eu tenho quem gosta de mim. Fala com tudo. Você aí do seu lado aí, está com uma mulher cheirosa, uma mulher bonita, cheirosa, do seu lado, e você com o celular acessando coisa que não presta, acessando lixo com o tesouro do teu lado aí. Ela faz isso, não vamos dar volta não. Ele só acessa o que não presta mesmo. Isso não é glorificar a Deus no corpo. Ele falou: quando eu estou com a minha esposa, ela está do meu lado, não estou acessando nada, eu estou acessando ela. Não é? Eu sou tudo isso, mas eu amo muito a minha esposa. Eu estou do lado dela, na cama eu estou do lado dela. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mulher nua de celular. E ela também não precisa de homem nu de celular. E ele disse: eu não quero desonrar o meu Senhor, eu não quero macular a pureza do meu Senhor Jesus Cristo, olhando para nenhuma mulher com intenção espúria nenhuma. Porque se eu olhar e alimentar alguma intenção, eu estou desonrando a pureza de Jesus na minha vida. Pensa numa expressão profunda. Pense numa expressão profunda. Isso nada mais é do que
glorificar a Deus no nosso corpo. E Paulo diz: santificai a Deus. Gosto de acabar agora, irmão. Santificar a Deus no vosso corpo. É assim que tem que ser. É uma ordem aqui de Paulo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aí ele fecha com tudo para cima da gente, não é? O que ele diz? O vosso corpo não pertence a você. Os teus olhos não são teus. Os teus olhos não são teus, são de Jesus. A tua boca não é tua. Quanta imundícia nessa boca, hein? Vamos purificar essa boca aí, pessoal. Não estou falando de usar pasta 12 horas, não é isso não. Não é? A tua mente não é tua. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo. Paulo diz assim, em Colossenses 3: pensai nas coisas que são do alto. Paulo diz assim: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e vai por aí. Se há alguma virtude, se há algum louvor. Portanto, eu estou aprendendo o seguinte: conforme vem alguns pensamentos assim que não glorificam a Deus, eu falo: Senhor, o senhor está vendo aí, eu não estou aprovando isso não, Senhor. Está repreendido, está repreendido. Já começa a cantar um hino, eu quero sair fora do que não presta. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque o vosso corpo não pertence a você. Aí eu vou reafirmar a palavra: você é de Jesus. Você não é meu. Você não é de ninguém. Você é de Jesus. E sendo de Jesus, aí você pode ser do seu esposo, da sua esposa, pode pertencer à sua família, mas primeiro, nós somos de Jesus. Eu guardei aqui, não fiz o resumo, né? Agora você não deu pus aqui, meu irmão. Está aqui. Vou fazer a conclusão aqui que eu já guardei, né? Concluído, irmãos. Fechando. 7:22. O pecado, irmãos, é uma grande ameaça para a nossa vida. E o assunto do texto é santidade do corpo. Santidade do corpo. Falar essas coisas para quem não conhece o Evangelho, não tem Jesus, é maluquice, irmão. Você ficou doido. Vocês lembram quando Paulo pregou para Félix, lá na prisão? Félix foi visitar Paulo lá. Sabe o que Félix falou para Paulo? Paulo, você está ficando doido. Paulo falou: eu não estou doido e estou falando para você palavras de uma boa consciência. Eu não estou doido não, Félix. E Félix saiu fora porque ele estava sendo atingido pela mensagem do Evangelho. Para o mundo, isso é loucura. Mas para nós, o Evangelho é bênção. O Evangelho é um dom precioso de Deus. É uma riqueza impagável que nós recebemos. É um favor imerecido. É um favor que não tem preço. Portanto, a nossa vida deve ser vivida para a glória do Senhor. Seria uma ingratidão usarmos mal esta aquisição pela qual Deus devotou tanto amor, dando o seu Filho. Deus nos ama por inteiro. Todo o objeto que temos de grande valor, nós conservamos com cuidado. Devemos também cuidar do bem-estar do nosso corpo e espírito, porque nós não nos pertencemos a nós mesmos. Nós somos de Deus. Então vá para casa pensando nisso hoje. Eu não sou meu, eu sou de Jesus. Eu não sou meu, eu sou de Jesus. E eu teria tantas outras coisas para falar para vocês, mas vai ser cansativo para vocês. Paulo disse: eu tenho que repetir as mesmas coisas. E a gente precisa aprender um pouco, irmãos. Um pouquinho daquilo que a gente aprende aqui na igreja, a gente precisa aprender a praticar. Eu sempre defendo a tese seguinte: nós sabemos o que tem que fazer. E foi dito na classe hoje: o grande problema em deixar Jesus ser Senhor da nossa vida, o grande obstáculo para nós deixarmos, somos nós mesmos. Porque Jesus quer ser Senhor de tudo.
das nossas palavras, dos nossos olhares, dos nossos acessos, do nosso caminhar, do nosso pensar. Ele quer ser Senhor de tudo. E para encerrar, eu nunca me esqueço de uma fase que vivemos de avivamento. Eu sempre falo disso porque marcou muito. E havia televangelistas que pregavam o evangelho mesmo. Tinha lá os seus erros, suas coisas erradas, mas eles pregavam o evangelho. E havia uma filha de um grande televangelista. Esse televangelista acho que já morreu. Um deles está vivo ainda. E ela, uma jovem bonita, ela não precisava estar na igreja, não precisava estar no evangelho, não precisava estar apoiando o ministério do pai, não precisava de nada. Mas ia ela e a mãe dela, e o pai dela, ia ela e a mãe dela, parece que ia um irmão, uma irmã dela, e apoiava o ministério do pai, e cantava, um tocava, outro cantava, outro dava testemunho. E eu nunca me esqueço, eu era jovem, eu nunca me esqueço da frase daquela moça, uma moça bonita, uma loira bonita, uma americana muito bonita. E ela disse assim, para o Brasil inteiro: se Jesus não for Senhor de tudo em sua vida, não se iluda, porque então não será Senhor de nada. A gente tem que lutar com esses gênios que a gente tem, não é verdade? O maior problema para deixarmos Jesus ser Senhor somos nós mesmos. Que Ele nos ajude a nos dobrar perante Ele, caminharmos com Ele, porque Ele é o nosso bem mais precioso. Não é o meu carro, não é meu anel de formatura, não são minhas roupas caras de grife, tudo isso é bobagem. Jesus é o nosso bem mais precioso. Honremos a Ele. Vamos cantar? 3, 4, 4. Esse eu guardei. 3, 4, 4. Depois tem os inéditos. E depois vamos cumprir o que diz o texto lá, né? Tem um texto que diz assim: e todos foram para a sua casa. Está lá. Se achar aí, pode ler, deixa eu ler o versículo, viu? Tá. Vamos lá? Ficar de pé, vamos cantar. É 3, 4, 9, né? 4, 4. Ué, Arthur? Desculpa. 3, 4, 4 é Arthur. Falei que esse eu acerto. Deus cuidará de ti.
Você ajoelha ou de pés, estão orando. Eu gostaria que você pensasse: eu tenho dado a Jesus a importância que Ele merece, tenho dado o lugar dele na minha vida que Ele merece. Jesus, tem uma igreja chamada Jesus Centro, não é? Já viu essa igreja? Jesus Centro. Acho que não está de tudo errado, não é? Jesus tem que ser o centro da nossa vida, não é? Eu tenho colocado Jesus no centro da minha vida. Peça a Ele que te ajude, tá? Porque, assim, a gente tem que ficar doido igual o Paulo mesmo. Você está doido, Paulo? Vamos ser doido de Jesus. Saia daqui essa noite, cada um doido. Doido de Jesus. Doido por Jesus. Dando importância, tendo Jesus como seu bem mais precioso. Vamos pedir perdão, vamos renovar a nossa fé, vamos nos consagrar a Ele. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor. Nós não queremos reconhecer a importância do sacrifício de Jesus, a importância de Jesus, o Teu Filho, em nossa vida, apenas intelectualmente. Nós queremos reconhecer a preciosidade de Jesus na nossa vida, Pai, de coração, de experiência. Nós precisamos muito, Pai, mudar as nossas vidas, Pai. Essa igreja precisa muito mudar, Senhor. Os crentes precisam muito mudar, Senhor. O mundo precisa de um avivamento da igreja. O Brasil precisa de um avivamento da igreja. A nossa igreja precisa de um avivamento. Senhor, nesse instante nós nos lembramos, ó Pai, dos nossos familiares, ó Deus, se afastando de Jesus, inconscientemente, ó Deus, pensando que Jesus está tão perto. Na verdade Ele está, mas somos nós, nossos familiares, que vamos nos afastando do Senhor. Ó Deus, que tristeza partirmos deste mundo, Senhor, sem a certeza da vida eterna. Que tristeza, Senhor, vermos nossos queridos partindo deste mundo, sem nós termos a certeza para onde estão indo. Que tristeza ver pessoas que frequentam a igreja, que nós não sabemos se morrer para onde é que vão. Ajuda-nos, ó Deus, a termos consciência da preciosidade de Cristo, a termos consciência da importância da cruz de Cristo, do perdão de Cristo, da purificação de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Tira de nossos corações toda vaidade, todo sentimento de exclusividade, sentimento de importância. Eu sou exclusivo, eu sou importante. Que o importante para nós seja o sabermos que nós somos de Jesus e que Jesus é importante para as nossas vidas. A comunhão com Ele, a vivência com Ele, o andar com Ele, o depender dEle, o permitir que Ele seja o Senhor de tudo em nossas vidas. Ajuda-nos a alcançarmos, ó Deus, esse propósito. E Pai, às vezes vamos tentando isso nas nossas vidas, vamos falhando porque somos fracos.
tenha misericórdia de nós e dá-nos a mão. Transforme as nossas vidas naquilo que o Senhor quer delas para o Senhor. Te pedimos por este mundo, te pedimos por nossa pátria, te pedimos pelas tuas igrejas, te pedimos pelos pastores, te pedimos pelos missionários, te pedimos por cada crente. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos colocar em pé, vamos cantar os 2 hinos finais. Vamos colocar em pé. Boa noite, irmãos. Primeiro inédito é Vim para adorar-te. Pra que eu pudesse te
sem medo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Jesus que nós somos muito importantes para Ele. Sem medo. Vai trabalhar sem medo. Vai dormir sem medo. Em paz me deito, né? E diz lá. E durmo, descanso, por quê? Só tu me fazes repousar em segurança. Para casa. Quarta-feira, vem para o culto de oração. O que eu tenho que oferecer para vocês é isso, tá? Não tem bolo, não tem festa, é culto. Quinta-feira, 9 horas da manhã, é dormindo não, irmão, é para a igreja. Toma jeito. Toma jeito, sujeito. Para a igreja, 9 horas da manhã. Né? Se você for trabalhar, é outra história, tá? Vamos buscar o avivamento de Deus e o poder de Deus para a nossa vida. Jesus é real. Após o pós-lúdio, estaremos encerrados.